Então, sejam todos bem-vindos, né, à nossa live de hoje, nosso encontro tão especial, né, que a gente também aguarda e a gente prepara também com muito carinho. Então, é com muita gratidão que a gente está aqui com vocês. Bom, hoje a gente vai responder uma pergunta do dia, tá? Bem naquele esquema. Aí depois a gente comenta, né, nós três, e se alguém também aqui da live quiser trazer, né, algo para complementar a questão, vocês ficam à vontade, absolutamente à vontade, tá? Aí depois a gente abre para questões do grupo. Então, pode ser sobre estudo, pode ser questões pessoais, né? Algum insight que teve, né? Algum partilhar que é tão importante. Como eu comentei, a gente não está aqui por acaso, né? Todos nós estamos aqui por alguma razão, e quanto mais a gente conseguir fazer essas partilhas, né, mais essa razão, acredito que vai ficar evidente, e a gente vai poder aí contribuir mais uns com os outros, né? Bom, então, vamos para a pergunta do dia. Alguém quer comentar alguma coisa? Não, podemos ir. Então, tá. Bom, vou ler aqui, né, a pergunta. Na verdade, é uma pergunta 3 em 1, né? A pessoa colocou uma pergunta, mas tem 3 perguntas dentro da pergunta dela. Então, eu vou ler e, se precisar, eu repito também, tá, Nelson? Então, ela diz assim, e tem a ver com a criança ferida, né? Então, quando vejo o outro identificado com a criança, como faço para abordá-lo, para ajudá-lo a entender sem que o outro fique ainda mais raivoso? Essa é a primeira pergunta. Aí depois ela continua, né? Quando identifico em mim e só depois que a raiva passa, percebemos a merda que fizemos e aí ficamos mal, arrependidos, o que fazer? E aí a última pergunta, a pergunta dentro da pergunta, né? Percebi que o tom de voz também nos faz perceber a fúria destilada aí, a raiva e outros sentimentos. A fala, gritar, esbravejar, satirizar, calar, etc. Seria um dos gatilhos da criança ferida? Nelson, quiser começar aí, Nelson? Pode aproveitar a deixa. Posso sim. Eu achei a pergunta, embora dividida em 3 partes, né, como a Cibele bem colocou, eu achei a pergunta muito pertinente, né? Primeiro que ela está conectada com o capítulo que foi estudado há 2 semanas atrás, que é a personalidade agressiva, né? E é claro, todos nós temos uma componente dessa personalidade. E essa personalidade ela escapa pelos poros, né? Ou seja, toda vez que nós percebemos os nossos propósitos desmantelados, nós reagimos contra ele, contra esse desmantelamento. E como foi colocado lá no capítulo, né? Isso sempre acontece justamente colocando a culpa sobre o outro, porque a história algo foi recebido pelo eu, esse eu perdeu o contato com o tu, e quando olha essa mistureba, esse eu agora quer oferecer para o tu aquilo que o eu recebeu. E, portanto, o que o eu recebeu passa a ser a realidade do mundo premente, né? Isso é o que coloca lá de uma forma muito clara. E essa pergunta está bem alinhada, né? E eu vejo que a pergunta número 1 com a pergunta número 3 trazem, na verdade, uma resposta. Ou seja, toda vez que eu, de alguma maneira, elevo a minha voz, ou seja, que eu, de alguma forma, contribuo para a desavença, para o embate, eu facilito a porta de entrada do outro para engatilhar a agressividade dele. E, portanto, isso se torna um círculo vicioso que não para nunca. E aí vem a parte número 2, que percebe a merda que acontece, né?
porque é como se fosse um fato decorrido. E a pergunta está muito clara. Como resolver isso, né? Como resolver isso? Bom, existem muitos processos, né? O Tista, na live anterior, ele falou sobre um deles que o Tista aplica bastante dentro das vivências, que é a parte do renascimento, que, de alguma forma, faz com que esses sentimentos todos apareçam de uma forma muito mais agora eu comigo, e não mais eu com o tu, com o outro. E, portanto, isso tudo começa a acontecer agora eu comigo mesmo. E fica muito mais fácil de eu perceber e tomar posse do que é meu, e não despejar, né? Como a pessoa colocou, jogar merda no outro, né? Então, isso tudo começa a ficar claro, né? Dentro da pergunta, dentro dela já tem a resposta, né? Ou seja, é como se a gente pudesse perceber de que, se nós, de alguma forma, adquirirmos contato com o nosso gatilho, nós começamos a fazer o trabalho que precisa ser feito. E esse gatilho, então, ele vem de várias formas. Em termos genéricos, a gente chama isso de inundação. É uma inundação de sentimentos, onde, nessa hora, esses sentimentos todos se desordenam e a gente, então, começa a falar mais alto, começa a dizer que está tudo errado, agir de uma forma mais abrupta e tudo mais. Mas não percebemos de que tudo isso tem os dois lados. Como as pessoas que acompanharam o Cora, né, devem lembrar da palestra que eu dei, da segunda parte da palestra que eu dei no Cora 3.0, onde eu desenho uma espécie de um 8 deitado, e esse 8 deitado fala bem o que eu estou falando agora, né? Ou seja, alguém, digamos aqui o meu braço direito, que na verdade é a esquerda para vocês, esse meu braço direito, ele causa um estímulo a alguém. Esse estímulo é lido pela pessoa e ele se transforma em um comportamento. E esse comportamento dispara um processo agressivo, que, por sua vez, faz com que a outra pessoa dispare algum outro sentimento dela. E, ao ser disparado esse outro sentimento dela, que gera um outro comportamento, esse outro comportamento ajuda o gatilho dessa pessoa que fez o processo inicial. E, portanto, eu fico dançando nesse 8 invertido. Nós fazemos com que isso se perpetue. Esse é o resultado da merda que nós criamos. E, portanto, nós ficamos nessa história quase que indefinidamente, se não houver um ponto de saída. O ponto de saída é olhar para os reais sentimentos, olhar para os disparos, olhar para o lugar onde a criança ferida começou a agir e a atuar de uma maneira mais organizada do que depois que o gatilho é disparado. Como que se faz isso? Tem algumas brincadeiras que eu costumo jogar dentro das terapias. Uma delas é a brincadeira da bandeira vermelha. O casal pode fazer o acordo, né? E esse acordo precisa ser feito a 4 mãos, ou seja, as duas pessoas precisam respeitá-lo. E o acordo é o seguinte: a partir do momento que um dos componentes do casal levanta uma bandeira qualquer, uma bandeira vermelha, pode ser um objeto qualquer que o casal escolha, né? Então, por exemplo, eu vou escolher um espelho que tem lá em casa. Lá. Então, toda vez que alguém lançar mão daquele espelho e levantar o espelho, existe um acordo entre as duas pessoas que elas vão parar tudo que está acontecendo e vão, cada uma, para o seu lugar para entrarem em contato com os seus sentimentos, com a sua parte vulnerável, com a parte que ficou com raiva, para a parte que quer agredir, para a parte que quer chorar, para a parte que se sente aviltado, para a parte que se sente desamado e tudo mais. E essas pessoas, então, vão perceber esses sentimentos e vão perceber de que esses sentimentos não estão contra o outro, estão a favor de si próprias, só que de uma forma
talvez um pouco descompassada. Ao perceberem isso, se elas conseguirem fazer, isso demora um tempo mínimo aí de meia hora, 20 minutos, que é o tempo da neurologia começar a baixar e o sentido da inundação diminuir um pouco. Então, nesse ponto, respirando, percebendo, entrando em contato com o que está acontecendo e fazendo esse processo, a pessoa pode voltar para a relação com um outro tônus, porque o tônus agora não vai ser mais o tônus da agressão, vai ser o tônus de dizer isso aconteceu comigo. E isso aconteceu comigo por causa daquilo, que, por sua vez, pega com a minha história. E, portanto, nessa minha história, isso me dói muito. E a outra pessoa pode perceber o quanto que dói para ela e perceber também o quanto que doeu para ela poder disparar o processo dela. E, por sua vez, ela também pode declarar o que aconteceu com ela. E agora nós não estamos mais falando sobre o outro, nós estamos falando sobre nós. E quando nós falamos sobre nós disparamos o processo da compaixão. Nós podemos disparar o processo onde uma pessoa percebe a grandeza daquela outra pessoa e o tamanho da dor dela. E, portanto, nesse lugar agora a gente pode sair para um caminho mais proativo do que o anterior, que era um caminho absolutamente reativo. Então, basicamente, eu acho que essa pergunta ela traz esse processo de uma forma muito clara, né, de uma forma real. A pergunta foi colocada em 3 partes, mas ela nos ajuda a entender a personalidade agressiva, não no sentido de resolver o problema com o eu, mas sim de percebê-lo acontecendo e o dano que faz na relação, né? Na relação a dois, e principalmente nas relações de amor, porque, afinal de contas, as relações de amor esperam um pouco mais de empatia, um pouco mais de inspiração criadora, um pouco mais de amor próprio. E tudo isso, quando se percebe perdido, as pessoas vão para esses lugares de raiva. E elas precisam perceber de que elas não precisam necessariamente ir para esses lugares. Elas podem falar sobre o lugar de dor, ao invés de reagir sobre o lugar de dor. Exatamente. Exatamente. Muito bom. Agradeço. Ela começa dizendo assim: quando eu vejo o outro identificado com a criança, como faço para abordá-lo, para ajudá-lo a entender, sem que o outro fique ainda mais raivoso? Então, muito cuidado, né? Aí é preciso um certo cuidado. Observe, porque você diz assim: quando eu vejo o outro identificado, né, com a criança, porque, lembra, nós temos falado isso, inicialmente a gente vê muito o outro, né? A gente consegue... É mais fácil, né? É bem fácil, isso a gente já vê, né? Mas quando a gente começa a aprender sobre a criança, e a gente está muito fixado no outro, a gente começa a ver o outro, né? Aí isso é bem tranquilo, é bem comum, né? Mas aí tem essas duas coisas que eu queria falar. Uma é isso, né? A gente deve olhar mais para dentro da gente. Quando o outro está esbravejando, opa, peraí, o que foi que eu despertei aí? Como eu fiz? Porque se você descobrir o gatilho que fez com que ali pegasse, você descobriu a pólvora, né? Você descobriu uma grande coisa. É bom a gente saber isso. Como é que a gente atinge o outro sem que a gente nem sequer... O que foi que aconteceu, né? Preste bem atenção naquela história, fique em si, mas não olhe muito para o outro, né? Nós estamos muito voltados para o outro. Esse é o primeiro ponto. No segundo, é o seguinte: como eu faço para ajudá-lo, né? Aí você me falou uma palavra, tocou uma coisinha aqui dentro, assim, blim, blim, blim. Cuidado, que nós não podemos ajudar o outro, né? A menos que o outro nos peça. Nós nunca devemos ajudar o outro quando ele não está pedindo. Nós cometeremos um enorme pecado. Na minha interpretação,
pelo menos é assim, né? Porque o outro ali, ainda mais identificado, ele não quer saber, ele não está querendo ajuda, né? É aquela história, você só pode fazer alguma coisa para o outro quando ele se abre, quando ele está preparado para isso. Nesse momento, ele não está preparado. Então, tem esses dois probleminhas que eu queria só citar aí para assim, o Nelson já falou tudo, né? Eu só estou pontuando algumas coisas que vai enriquecer um pouco mais essa resposta. E ela diz assim, quando eu identifico em mim, e só depois que a raiva passa, que ela identifica, tá, bem, tá. Percebemos a merda que fizemos e aí ficamos mal, arrependidos. O que fazer, né? Olha, aí tem uma grande oportunidade, boa pergunta. Essa é uma grande oportunidade, tá? Porque a mudança em você só será possível quando você vê a merda que faz. Mas faça o seguinte, vê além, não foi só essa não, tá? Foram muitas impagáveis que aconteceram na vida. Quando a gente chega a perceber uma merda dessa, é porque a gente largou sujeira por aí, ó, e estragou muitas oportunidades, perdeu muita amizade, fez coisas do arco da velha. Então, é uma grande oportunidade que está ali na sua mão de sentir a dor de ainda estar nesse estado, né? Nada, não estou julgando nada, estou dando uma boa dica, né? Porque acontece conosco, com todos nós isso. E depois eu vou falar uma coisa bem interessante logo a seguir, né? Então, não esqueça, é uma grande oportunidade. O a seguir é que você precisa saber que é assim que acontece inicialmente, quando nós estamos no trabalho, quando nós descobrimos essa história de criança ferida, de feridas emocionais, nós estamos trabalhando em nós resolvemos, nós descobrimos que isso é uma coisa importante a fazer aqui, nós precisamos realmente fazer, melhorar a nós mesmos, né? Sermos o melhor que nós podemos. Isso acontece, é uma coisa normal. Você vê daí quando a merda já foi, tá? Inicialmente. Depois, você vai estudando, vai vendo aquilo. Vai chegar um momento que você vê quando você está fazendo a merda, e não depois. Você já vê quando você está fazendo a merda, ele está gritando, você está consciente. Já andou um bocado, né? E aí, se você continuar estudando, continuar na labuta, continuar lutando, se terapeutizando, vai chegar um momento que quando você for fazer, você fica consciente. E aí você não faz. Não é? Vai ter algumas vezes ainda que você vê antes, é capaz ainda de cair na besteira. Mas vai chegar um momento que você consegue ver antes e não fazer. Aí nós chegamos no ponto de crescimento, de amadurecimento, né? E aí ela diz assim, ó, eu percebi que o tom de voz também nos faz perceber a fúria destilada ali, a raiva e outros sentimentos, a fala, gritos, gritar, esbravejar, satirizar, calar, quer dizer, ficar sem conversar, né, também, né? Não olho mais na cara desse cara, né? Não quero mais saber. Seria um dos gatilhos da criança ferida? Bom, não é a pergunta, né, boa essa, né? Não importa. O que importa, eu acho que é quais são os gatilhos que eu pego no outro, eu acho até mais importante. Mas o que nós chamamos de gatilhos são essas repetições que nos lembram, ecoam com o que nós vivemos na infância, e aquilo acorda, porque tem o mesmo efeito, né?
aquela energia que estava ali quietinha, ela vem para fora, porque ela já está criada ali, só esperando uma oportunidade. Vem de novo a oportunidade outra vez. Ele está fazendo isso outra vez. Eu estou sofrendo esse negócio. Então, aquela energia, ela foi produzida há muito tempo atrás, nessa abordagem que eu estudo, né? Nessa visão. Porque, na verdade, tudo são visões apenas. São explicações de coisas que são muito complexas. Nós não podemos entender. Então, nós inventamos visões, nada mais que isso. Não é a verdade, apenas visões. Mas, nessa visão, isso é uma energia que foi criada há muito tempo atrás, está esperando lá no seu sistema uma oportunidade para se manifestar, para fazer, para cumprir o objetivo que ela foi criada muitos anos atrás, que foi se defender, né? E aquela criança não pôde se defender. Ela segurou aquilo como uma cicatriz de energia parada. Como ela faz isso? Através das travas respiratórias e do retesamento de algum músculo físico mesmo, né? Por isso é que muda a nossa configuração física, porque nós estamos retendo essas energias, né? Então, pessoa que tem aquele papinho, isso tem a ver com que ela está engolindo, né? Engolindo sapo, muito sapo, então ela vai ficar... Aqui está cheio de energia parada, né? E se fizer uma massagem profunda, como o Rolfing, por exemplo, vai sair coisas, assim como sai no Renascimento. O Renascimento, uma massagem profunda, o Rolfing, ou qualquer outra dessas coisas, um grito, a repetição daquilo lá atrás, se é que foi um grito, né? Seja o que for, são gatilhos, né? Que disparam aquele sentimento antigo, e nós estamos pensando que nós estamos com raiva daquela pessoa agora, mas não é uma raiva antiga, né? Apenas isso. Então, sabendo disso, nós podemos, como sabiamente disse o Nelson, quando você tem isso, pare, né? Pare. Se você ainda não pode se você ainda não pode perceber isso antes e deter, ainda está nesse nível, né, de consciência, de ainda manifestar isso sem julgamento. Todos nós ainda estamos aí em algumas coisas. Todos nós temos muitas dessas. E algumas nós vamos evoluindo, outras não. Então, se você ainda manifesta isso, ótimo, pare no meio. Quanto mais cedo você parar, melhor. Menos louça você vai quebrar, né? Entra dentro de você, medite, respire, né? Sozinho em algum lugar. Procura relaxar a expiração e virar uma emoção muito forte se você conseguir relaxar a expiração. Isso é um exercício interessante para a gente fazer. Quando a gente chega no renascimento e vai começar a respirar, a gente vai se deparar com a notícia, com a descoberta de que nós não sabemos relaxar a nossa expiração. É difícil relaxar a expiração, muito difícil. Então, isso é um treinamento. Nós vamos relaxando. Um pouco que a gente relaxa, sai alguma coisa, ativa-se algo. Tá? Mas nós vivemos retesando isso, temos medo desses sentimentos, não queremos contato com isso, sabotamos isso de alguma forma. Mas aí ele é ativado por alguém ou por alguma coisa. Isso às vezes pode ser até uma imagem, né? Uma imagem na TV que te deixa... Você nem sabe o que foi, mas algo te deixou triste, magoado, uma coisa dentro do peito, que vai ficar perturbando muito tempo. Às vezes foi uma simples imagem, um perfume, algo que te leve até a ligação com aquele momento
que aconteceu aqui lá no passado, mas que você não tem mais na memória, não é? E isso que é interessante, né? No renascimento, não é preciso você lembrar, você recordar, né? É preciso você sentir. Então, você sente uma porção de coisas saindo, mas não sabe o que é. Às vezes, a gente vê alguma coisa, tem uma visão. Certas pessoas têm até uma evidência, assim, né? Do que foi, vê em 3D, colorido. Mas na maioria das vezes, não, é só o sentimento. Mas não importa, ver não é importante, importante é você entrar em contato com aquele sentimento de novo e deixar sair desta vez, e não prender. Aí é um exercício, né, que a gente faz aqui no Renascimento, de aprender a integrar, a facilitar essa integração, a facilitar que esse material saia e não fique, porque nós somos bons demais em brecar. Isso nós somos especialistas. Tá bom? É isso. Deixa eu completar com algumas coisas, né? Porque o Tista e o Nelson já falaram tantas coisas boas, que não sobrou muito para complementar. Bem feito. Eu mandou ficar por último, né? Mas, assim, eu acho que um ponto, né, quando eu li essa pergunta, veio, e o Nelson até colocou, né, essa questão, quando a gente fala, não, porque eu quero, como é que eu vou ajudar o outro, né? Na verdade, isso, acho que a gente precisa ser muito honesto com a gente mesmo, em primeiro lugar, né? Se a gente está querendo ajudar o outro por compaixão, né, por amor ou por manipulação, né? Ou seja, eu quero ajudar para que aquilo fique melhor para mim, né? Então, eu quero que ele pare de gritar porque aí eu não vou ter que ouvir os gritos dele, entendeu? Então, assim, a gente tem que ser muito, quando a gente está nesse trabalho de autoconhecimento, a gente precisa praticar a nossa honestidade com relação às nossas intenções, né, e os nossos desejos. Porque muitas vezes, eu falo isso até por mim, quando eu olho lá no passado, né, essa questão de querer ajudar o outro, de querer que o outro, né, vá fazer terapia, não é bem pelo outro, né, mas que o outro melhore para ficar melhor para mim, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Você fala, né? Como abordá-lo, como ajudá-lo, né? Já foi falado bastante, mas a gente precisa ser muito verdadeiro, assim, nesse sentido, né? A gente precisa entrar no lugar de realmente de empatia com relação ao outro. Só que geralmente quando está nessa discussão e nessa dinâmica que o Nelson coloca, vem as duas crianças, né? Aí já não é um adulto falando contra adulto, são duas crianças interagindo. Tá? E a criança no pior, né, no seu pior aspecto, entre aspas, né? Porque se ela tivesse no seu melhor aspecto, que se fossem duas crianças interagindo no seu melhor aspecto, essa segunda pergunta, né, quando se arrepende o que faz, né, o que ela faz? Faz as pazes, pura e simplesmente, faça as pazes, né? Criança, quando você vê, tá lá, né, brigando, puxando o cabelo, mas daqui a pouco elas fazem as pazes, estão lá brincando, beleza, sem ressentimento, sem mágoa, né, sem ficar carregando dor, e a gente não faz isso, né? A gente fica carregando aquela, né, a dor, a gente fica preso, porque se a gente também, nesse momento, a gente olhar, a gente vai ver que tem dois lados. Tem um lado que quer lá, quer fazer as pazes, né, quer que tudo volte, mas tem outro lado, né, que não, que quer ainda vingar, que quer, né, que o outro sofra, que o outro pague, eu quero ganhar naquela discussão. E a gente, em vez de escolher o lado, né, que realmente quer fazer as pazes, quer ficar de boa, né, quer deixar o que aconteceu e seguir para frente, não. A gente escolhe justamente o lado, o pior lado, né, da manifestação da criança, que é essa obstinação, né, de ficar preso naquela história, na mágoa, no ressentimento, na vingança. Então, é muito importante, quando a gente está nessas dinâmicas, que a gente perceba essas questões e a gente seja muito honesto na nossa visão. Principalmente a gente começa no casal, né? E geralmente a mulher, né? Estatisticamente falando, que vai procurar mais o autoconhecimento, né? A gente, aqui nos grupos, a gente vê, né? Ainda bem que isso está mudando, né?
os homens estão ficando mais abertos para isso, né? Mas a gente, como mulher, tem que tomar o cuidado para também não se colocar acima do homem, porque a gente tem um pouquinho mais de conhecimento ou consciência, né? Porque daí a gente vai para o lado do orgulho e não tem como a gente ficar no amor, né? Se a gente também está no orgulho. Então, assim, é humildade, lembrando, né? A gente está crescendo, mas sempre nas relações buscando um lugar de humildade, com tudo isso que a gente está aprendendo, com tudo isso que a gente está praticando, com tudo isso que a gente está trazendo, tá? E deixa eu ver se eu tenho mais, eu estou lendo a pergunta aqui para ver se eu tenho alguma coisa para complementar, né? Não, acho que a outra questão é dos gatilhos, né? Na verdade, toda essa manifestação de fúria, raiva, é a manifestação, né? São os sintomas, como a gente já viu no estudo, né? Da manifestação da criança, em função aí né? Até da sua pseudo-solução, do seu mecanismo de defesa, porque tem gente que grita e tem gente que se encolhe, né? Eu sou do tipo que encolhe, né? A minha criança, ela não é de gritar, não, ela se retrai, ela se encolhe, ela abafa os sentimentos dela para não sentir, né? Então, esse foi um trabalho muito intenso e que eu ainda continuo fazendo, assim, de realmente permitir, né? Porque foi tanta supressão de sentimento por causa dessa dinâmica que eu desenvolvi quando criança, né, para não sentir toda aquela dor e sofrimento, e esse tem sido meu maior trabalho, né, de voltar de novo a sentir, né, de resgatar a espontaneidade da criança, né, porque realmente quando a gente está na Criança Maravilha, não tem problema da gente brigar, porque conflito vai existir, desentendimento vai existir, mas a questão é voltar, né? E isso a gente tem muito no nosso relacionamento, não é porque a gente nunca briga, nunca tem conflito, não, às vezes saem umas briguinhas, saem uns conflitos, mas a gente, quando cai, a gente procura sair o mais rápido possível, sabe? A gente vai lá, um lá, vem e abraça o outro, sabe? Se abraça, você não precisa falar nada, só se abraça, o outro já entende o movimento, né? Então, é isso que eu queria trazer para complementar aí o Nelson e o Tista. Tá bom? Então, era essa pergunta que a gente trouxe para responder e compartilhar com vocês. Agora a gente abre, né, para participação da nossa querida plenária.